Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Deus abençoe a todos que estão aqui. Também seja abençoando a você que está nos assistindo pela internet. Que este culto possa fazer morada em teu coração. Que você for assistir nos próximos dias, que também possa ser abençoado. Vamos iniciar o culto, irmãos, com uma oração. Vamos todos ficar de pé, por favor. Querido Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, pelo dia que tivemos. Obrigado por cada vida que aqui está nesta noite, Pai. E prefiro sair do conforto do seu lar, Pai, nesta noite um pouco frio, para estar aqui, te louvando, te engrandecendo, bendizendo o teu nome. Receba o nosso louvor, receba a nossa oração, Pai, porque tudo que nós fizermos será para a honra e glória do teu santo nome. Muitíssimo obrigado também. Esteja abençoando o pastor Joel, a irmã Rita, o Daniel, que chegaram bem em viagem na casa da filha deles. E nesse tempo eles possam ter uma época de refrigério, para que eles possam vir com as baterias recarregadas. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar esse culto com um hino, 1, 2. Vou chamar o pessoal que está preparado para vir à frente. Boa noite, irmãos. Boa noite.
a nossa leitura bíblica responsiva, vamos ler os Salmos do 34, do 1 ao 10. Eu vou ler os números ímpares, os irmãos leem os pares, e no último nós leremos juntos. Louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará do Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem, todos. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Amém. Ia pedir para o irmão Agenor estar aqui à frente fazendo esta oração. Depois nós teremos dois hinos, o hino 198 e o hino 223. Lembrar nessa oração da irmã Rosângela, ela não está bem. Como, irmã? Irmã Rosângela. Ok. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença porque o Senhor nos trouxe até aqui. E nós queremos louvar o Teu nome com alegria, com gratidão por todos os benefícios que dia a dia o Senhor tem acumulado em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu tens cuidado de nós mesmo, Senhor, sem nada merecermos de Ti. Obrigado pela Tua bondade. Nós Te pedimos neste momento pela saúde da irmã Rosângela. Cuida dela, Senhor. Ó Pai, outros irmãos que porventura também estejam doentes, que Tu, ó Pai, com as Tuas mãos poderosas, com o Teu olhar maravilhoso, Tu possa estar restabelecendo a saúde dos Teus servos. Amém. Nós queremos agradecer também ao Senhor pela viagem do pastor Joel e família, o Rita, o Daniel, que chegaram ao seu destino guardado e protegido pelas Tuas bondosas mãos. Te pedimos por este culto, Senhor, que Tu venha alegrar os nossos corações a cada instante, que os hinos que formos entoar ao Teu santo nome, que seja, ó Pai, do nosso coração ao coração do Senhor. Abençoa também a pregação desta noite, usa o pastor Daniel, que vai trazer-nos a Tua palavra. Meu Deus, e abençoa aqueles também que estão à distância conosco, participando deste culto. Abençoa cada um, Senhor, e faz com que, se algum dos ouvintes ainda não conheceu a Jesus, que possa conhecê-lo nesta noite. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos entoar, então, neste momento, o hino de número 198, depois o 223. Aleluia, e depois abrir. Quase que cai. Som.
mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhar, pois ele vem, confiar só em Jesus.
Queremos saber se temos alguns visitantes hoje, irmãos. Não temos, então vamos passar para os ofertórios. Ou tem algum aviso para dar hoje? Alguém tem algum recado para dar para a igreja ou não? Então tá, vamos ter o nosso. Um aviso, todo mundo sabe que o pastor Joel está de férias. Ele chegou hoje, está lá com a filha nos Estados Unidos, acho que em Boston, né? E ele vai ficar esses 30 dias afastado, de férias. E nós, os membros aqui, vamos estar com a mão no arado. Eu gostaria de falar para os irmãos que orem ao meu favor, porque eu não sou professor, eu não sou pregador. E eu vou ficar com a responsabilidade da lição da EBD nestes 4 domingos. Então, orem por mim para que nós tenhamos um bom aproveitamento da lição que vamos trazer nesses 4 domingos. E orar pelos, vamos lembrar da nossa irmã Rosângela, que ela se recupere, né? E por toda a igreja, enfim. Amém. Vamos para o cântico do ofertório agora. Se os irmãos estiverem preparados para os dízimos e ofertas, fiquem à vontade nesse momento. Este cântico que vamos cantar, talvez algum irmão não conheça. Eu vou dar uma passadinha muito fácil, ele é repetitivo. Então é muito fácil, eu vou cantar uma vez, depois toda a igreja cantará comigo e repetirá também. Então vamos todos alegremente e fervorosos. Irmãos, para as participações, vamos começar com a Lindalva, depois teremos o irmão Paulo, depois o irmão Agenor, e depois
Depois a palavra está com o pastor Daniel. Achei um grande amigo, Jesus Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, e sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo guarda-me do mal.
grande amigo, desejo aqui viver e com ele ter constante comunhão, servindo fielmente e assim me dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Mas seus caminhos santos espero aqui seguir, seu amor por todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sim, que sei que Jesus Cristo me salvou. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que o mundo voltará. Então com ele sempre no céu eu ficarei, já livre do pecado maligno. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo guarda-me do mal. E agora vivo guarda-me do mal. E agora vivo guarda-me do mal. Amém. Cada um com a sua partilha, né? Eu quero cantar um hino que tem como título A Vida no Mundo é Cruel. Se queres viver na eternidade, é preciso crer no Deus da verdade e se arrepender de todo o pecado, e quando morrer você vai viver no eterno lar. Pois Cristo é quem diz crer em Deus, também creia em mim que sou eu. Eu vou para o céu preparar
A vida carnal só traz amargura, prejudica mais a vida futura, porque tu não crês no reino do Pai. Um dia você quer se arrepender e é tarde demais, pois Cristo é quem diz: creia em Deus, também creia em mim, que sou eu. Eu vou para o céu preparar lugar para você descansar. A vida do mundo é cruel, o homem sem Deus é um réu, mas crendo em Jesus ele vai morar lá no céu. Amém. Amém. O pastor Daniel está com a palavra. Quero saudar os irmãos, com a graça e paz do Senhor. Boa noite, meus irmãos. É bom nós estarmos juntos, né? Sabendo que, embora a vida cruel que nós temos, no sentido humano, né? O Senhor cuide de nós de forma eficiente, né? E como diz o salmista, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, né? Nada me falta. Meus irmãos, eu quero conversar com os irmãos, quero convidar os irmãos que estão em casa acompanhando também, a lermos o profeta Isaías no capítulo 6, profeta Isaías capítulo 6, e o texto, nossa leitura, é dos versículos de 1 a 8, e eu quero meditar com os irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus, os irmãos podem ficar em pé, né, para a gente ler a palavra de Deus. Nós vamos ler esse texto, depois nós vamos meditar num tema muito importante para os nossos dias, que é convocação espiritual. Convocação espiritual. Então, o texto bíblico que eu vou ler, os irmãos podem acompanhar, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou minha boca com a brasa e disse: agora isso tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, porque estamos diante do Senhor nessa noite. Ó Deus, o Senhor é o que recebe o culto, louvor, adoração. O Senhor, ó Pai, precisa realmente receber como um bom perfume das nossas vidas, ó Pai, não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo que o Senhor fez pela salvação em nós. Amém. Ó Deus, então, nesse momento, o Senhor nos permite cultuar o Senhor. Também o Senhor nos dá o privilégio de ouvirmos a sua voz, de estudarmos a sua palavra, e o Senhor nos convoca espiritualmente para uma missão, que é para a sua glória. Ó Deus, que o Senhor fale no nosso coração, que o seu Santo Espírito esteja convencendo-nos de tudo que é necessário, pecado, justiça e juízo, edificando a nossa vida, moldando a nossa vida, conforme o seu querer, ó Pai. Amém. Fala ao nosso coração, abençoa os irmãos que estão acompanhando através da transmissão na internet, abençoa os irmãos que não podem estar aqui, cuide de cada um. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu agradeço ao pastor Joel pela oportunidade de estar compartilhando com os irmãos, texto da palavra de Deus, convite de estar aqui. E quando fala em convocação, irmãos, nós estamos no tempo que está tendo a Copa do Mundo aí, e a gente logo pensa o quê? Em convocação de
jogador. Talvez alguém possa dizer, não, devia ter convocado tal, devia ter convocado outro, ou aquele não devia ter convocado, talvez o resultado não tenha sido bom hoje, né? Todo dia que não foi, mas eu não quero falar sobre essa convocação humana. Eu quero conversar com os irmãos sobre aquilo que Deus nos convoca para fazer espiritualmente. A irmã Thelma, parece que ela está acompanhando, pelo que eu vi ali, ela estava acompanhando, ela deu boa noite aí, então eu posso falar o nome dela, porque ela publicou isso na rede social. E a irmã Thelma é muito querida nossa, né, foi minha ovelha no Guarabara, né, e ela escreveu lá que o mundo, de um lado, há pessoas que estão morrendo nas guerras, pessoas que estão chorando, sofrendo. Um outro lado do mundo, um outro continente, pessoas gritando, exultando, remando e torcendo, gastando muito dinheiro, né? Isso eu já estou colocando o sentido que ela falou. Ao mesmo tempo que aqui na nossa América do Sul, os terremotos, até no Brasil, aquilo que foi sentido. Enfim, esse contraste todo, irmãos, nos mostra uma coisa muito importante. Que nós somos as pessoas para esse tempo que Deus convocou para levar Jesus às pessoas. Nós cantamos aqui vários hinos, desde o primeiro hino que nós cantamos, são hinos lindíssimos. Fala sobre a verdade que salva, que é quem? Que é Jesus, aquele que nós achamos um grande amigo, aquele que cuida da nossa vida, né? Então, meus irmãos, quando nós olhamos para isso, por que nós temos a salvação? Por quê? Porque Deus nos convoca para levarmos a salvação para as pessoas. Deus não nos salvou, irmãos, para a gente ficar sentadinho no banco, na igreja, salvos, satisfeitos, seguros e sentados no banco, na cadeira, em qualquer lugar. Não, Deus nos salvou para nós sermos luz do mundo e sal da terra. É isso ou não? Bem, pelo menos isso que a Bíblia fala, não é? É isso que a palavra de Deus fala. Então, há um desafio para as nossas vidas que nós vemos aqui no profeta Isaías. E é muito interessante, quando nós vemos Isaías, nós lembramos que Isaías é aquele profeta que falou da vinda de Jesus, né? Isaías 9:7 fala sobre o príncipe da paz, né? E tudo aquilo mais. Nós lemos Isaías, aquele que falou também que o Messias iria sofrer, Isaías 53, o sofrimento daquele que seria enviado do Senhor. Mas Isaías, para escrever tudo isso, para ser usado por Deus, ele precisou passar por um momento que ele entendeu que Deus estava convocando a vida dele para algo especial. Quando nós vemos o profeta, são 66 capítulos, é um livro assim que, se você tiver um pouquinho de vontade, você lê num dia, tá? Você lê num dia, uma sentada aí você lê. Será que dá para ler, Isaías? 66? Porque cada um que você vai lendo, você vai querendo ler o outro, sabe? Porque a gente vê Deus agindo ali. Então, meus irmãos, o livro de Isaías, quando nós olhamos assim, nós podemos fazer uma pergunta: o que estava acontecendo com Isaías aqui? E por que Deus falou isso para ele? Porque ele também é um exemplo para as nossas vidas daquilo que devemos entender, que Deus convocou ele e convoca também quem? Cada um de nós. Quem que é o homem Isaías? Quando nós olhamos aqui os 66 versículos, ou capítulos, melhor dizendo, nesse capítulo de número 6, nós temos aqui um momento em que Isaías ele declara o chamado que Deus fez a ele, o entendimento que ele teve para aquilo que Deus o convocou. Então, quando nós olhamos, o nome de Isaías significa Jeová salva, ou o Senhor é salvação. Então o próprio nome é o quê? Já tem um significado muito o quê? Considerável. Por exemplo, se você pensar no seu nome, o que o seu nome significa? Né? Isaías aqui, o Senhor é o Salvador, o Senhor é salvação, Jeová salva. Irmãos, e ele é chamado também, os irmãos talvez já leram sobre isso, estão cientes, né? Que ele é chamado do profeta evangélico. Por que profeta evangélico? Porque ele faz destaque, né? Ele é aquele que se destaca de forma assim, pouco mais que os outros no Antigo Testamento, com um estilo literário único, apontando sempre para onde? Para o Messias que viria. Ele não sabia que seria aquele que viveria em Nazaré, embora nascesse em Belém, daquilo que ia acontecer, que ia ser morto, que ia ser crucificado, morto, que ia ressuscitar, mas ele sabia que viria. E ele prega sobre isso.
E uma coisa interessante, quando a gente lê no texto, você começa, só para a gente recapitular aí, né? No ano em que morreu o rei Uzias. Não é isso que começa o versículo primeiro que nós lemos? Então, irmãos, Isaías, possivelmente, ele era primo do rei Uzias. Tinha um parentesco sanguíneo, e se tinha um parentesco sanguíneo, tinha uma ligação muito forte com o quê? Com o rei, com o governo. E pelo que a gente lê no livro, não só aqui nesse momento, mas por exemplo lá com o rei Ezequias, que existe muito claro essa proximidade, Isaías ele tinha um acesso livre à corte, né, ao governo. Então, e talvez ele tinha até uma visão assim de estadista sobre o reino de Judá, entendia muito bem o que estava acontecendo politicamente. Por exemplo, a gente tem lá Amós, lembra de Amós? Amós é um dos profetas menores. Amós era um boiadeiro, visão completamente diferente, mas ele é usado por Deus. Nós vemos Jeremias, que talvez era alguém ali de linhagem, né, sacerdotal, Abacuque também talvez, mas nós temos aqui Isaías, alguém que conhecia muito bem a política da época, o governo, e era primo do rei. Só que o que acontece? O versículo diz aqui, no ano da... O que tinha acontecido com o rei Uzias? Morreu. O meu primo morreu. Não é só o meu primo, o rei morreu. E então, com a morte do rei Uzias, algumas coisas vêm à tona. O rei Uzias, se você olhar lá, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 15, 2 Crônicas, capítulo 26, você vai encontrar um nome lá chamado o quê? Azarias, que é quem? O mesmo rei. Mesmo rei. Uzias, né, que também é chamado do quê? Conhecido como Azarias. E ele teve um reinado longo e próspero. Quer coisa melhor que isso? Porque não fazia bem só para o rei, mas fazia bem para o reino, para o Estado, né, para Judá, e também para quem? Para todas as pessoas habitantes do reino. Então, se perguntasse qual que era a situação, tudo estava o quê? Bem. Mas a pergunta é, será que realmente tudo estava bem? Vamos terminar aqui, talvez, o momento de culto, né, da gente culto público, depois cada um vai para a sua casa, cada um, e a gente continua prestando conta a Deus, né, irmãos? Romanos 12 diz isso, que o nosso culto é o quê? Contínuo, cada momento. Eu vou lá cumprimentar o irmão, talvez o irmão lá no fundo, Euclésio, pergunto para o irmão, tudo bem, irmão? Tudo bem. E eu respondo, tudo bem, mas será que está tudo bem mesmo? Às vezes, por educação, a gente fala que está o quê? Tudo bem. Meus irmãos, aqui estava tudo bem. De acordo com a visão da segurança nacional, e podemos dizer assim, da estabilidade política, estava o quê? Tudo bem. Porém, qual que era a realidade espiritual do povo? Qual que era a realidade espiritual? Lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 4, diz que o povo era corrupto e estava se afastando de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 15, versículo 4. É bom que eu leia só para a gente confirmar essa informação, né? E diz assim, olha, mas por amor a Davi o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu sucessor e dando estabilidade a Jerusalém, porque Davi fez o que é reto aos olhos do Senhor. Ah não, eu estou lendo 1 Reis, né? 2 Reis, desculpa, irmãos. O 1 faz diferença, né? Olha aqui, 2 Reis 15, versículos de 1 a 7, fala sobre o reinado de Azarias. E olha o que diz o versículo 4. Porém, os altares das colinas não foram retirados, e o povo continuava se sacrificando e queimando incenso onde? Nos altares. O que acontecia com o povo? Meus irmãos, o povo professava a Deus religiosamente, mas também continuava andando atrás da idolatria. E aqui é um exemplo para dizer que o povo vivia continuando o que? No pecado. Eu acabei de dizer que quando nós saímos daqui, nós vamos para os nossos afazeres. E a gente continua cultuando a Deus. E será que no dia a dia a gente cultua a Deus realmente?
Ou será que a gente serve a Deus só na hora que os demais irmãos estão dentro? É isso que acontecia com quem? Com o povo de Judá. Ah, pastor, por favor, pare de falar assim, né? Mas é a verdade, né, irmãos? Então, espiritualmente, qual que era a realidade? O contexto: corrupção e afastamento de Deus. Tudo estava bem? Estava? Tudo estava mal. Por quê? Porque estava longe de Deus, estava pecando contra Deus. Estava pecando contra Deus. Então, qual que era o foco? O foco é que existia uma decadência moral que estava escondida através de um poderio político e militar. Está entendendo? Aquilo tudo estava bem aos olhos humanos, mas espiritualmente o povo estava cada vez mais decadente no pecado. Razão disso que anos depois veio o cativeiro, a disciplina do Senhor sobre o povo. Meus irmãos, diz o texto então: no ano da morte do rei Uzias, vamos voltar lá para Isaías capítulo 6, existia uma falsa estabilidade e tudo isso ruiu. Nós sabemos que houve talvez um terremoto, né? Preparando o cenário para aquilo que Deus queria mostrar. E o que Deus mostra a Isaías? Volta lá para Isaías capítulo 6. Você está aí comigo? Os versículos de 1 a 4, já imaginou aquela linda visão de Isaías? O que ele diz aí? Olha, eu vi o trono do Senhor, o Senhor exaltado acima do que de toda a crise terrena. Eu vi também o que? A presença de Deus, o templo, né, tomado pela manifestação divina. Diz aí que o templo se encheu do quê? De fumaça. Por que Isaías foi no templo? Porque ele estava triste. O rei tinha morrido. Ele estava buscando a Deus de todo o quê? O coração. Então, e naquele dia, naquele momento, o coração dele estava aberto. Ele vê o trono de Deus, né? Tem essa visão da presença de Deus no templo, né? E ele vê aquela adoração, a visão dos anjos declarando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia do quê? Da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. O que Isaías faz então diante dessa visão? Irmãos, ele diz o quê? Eu vi o Senhor. Então, uma oportunidade que Isaías tem de enxergar a soberania de Deus no meio do quê? De toda aquela tragédia humana. Qual que é a declaração de Isaías? Dos versículos de 1 a 4 ele tem a visão, versículo 5 ele diz o quê? Então eu disse o quê? O que está escrito nessa Bíblia? Ai de mim. Por quê? Estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Meus irmãos, a visão que Isaías tem de Deus leva ele a reconhecer o seu pecado. Vou repetir, a visão que Isaías tem de Deus leva ele a reconhecer o seu pecado. Então, irmãos, nós estamos aqui, esse lugar aqui, ele é separado para adorarmos a Deus, para o estudo da palavra, para tantas coisas que realizamos como povo, igreja reunida, né? Ele não é mais santo do que o lugar mais separado do que a minha casa, porque todos os lugares o quê? Certo? Então, mas eu tenho a oportunidade de estar onde? Aqui. Então, quando eu louvo ao Senhor, quando eu adoro o Senhor, nós cantamos hinos que são, ao mesmo tempo que são tão antigos e lindos também, com mensagens tão assim, relevantes para a nossa vida. Mas essa visão que eu tenho de Deus, agora inclusive da palavra falando no meu coração, os irmãos que estão acompanhando em casa também, isso tem que mexer comigo. Porque eu tenho que ter um momento de culto a Deus, ou no meu momento devocional com Deus diário, um momento que eu leio a palavra de Deus, um momento que eu ouço algo falando sobre Deus, e isso tem que me mostrar cada vez mais como Deus é santo, e como eu sou pecador, e que eu preciso da reconciliação com Deus só por meio de Jesus Cristo. Porque nós cantamos o quê? Só por Jesus? Só por Jesus é que nós somos salvos. Isso tem que, e cada dia eu tenho que novamente o quê? Reconhecer isso para entender o quê? Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem, uma pessoa
pecadora, lábios impuros. E aí reconhecer como Isaías reconhece o quê? Que habita no meio de um povo de impuros lábios, e mesmo assim Deus se mostrou o quê? Para mim. Isso, irmãos, nos mostra sobre convocação espiritual uma coisa muito importante, que é a oportunidade que cada um de nós tem, cada crente em Jesus, cada discípulo tem, de ter um encontro salvador com Jesus. É algo singular, que isso tem que ser repetido a outras pessoas. E por isso que Jesus diz que cada discípulo, cada salvo seria testemunha dele, até em todos os lugares, não é isso? Atos 1, versículo 8, no poder do Espírito. Então, irmãos, o que nós vemos? No exemplo de Isaías, Deus convocou quem? Isaías, porque depois que ele diz isso, há todo um trabalho de Deus, e Deus diz, olha, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, quando pensamos sobre convocação, você já foi convocado por Deus? Você se sente convocado por Deus? Eu lembro quando criança, nós estávamos numa terça-feira, num culto no lar. Não chamava culto no lar naquela época, chamava lá nos anos 70. Né? Não, era culto doméstico, não era uma reunião de oração. Reunião de oração no lar. Não chamava reunião de oração. Então era uma terça-feira, eu acho. Estávamos lá. E estava lá em, como diz na linguagem popular, em alguns gatos pingados. Né? Pouca gente. E aí, alguém falou, vamos cantar. E aí, o que a gente vai cantar? Daí meu irmão falou assim, vamos cantar, somos um pequeno povo. Daí começaram a cantar, somos um pequeno povo muito feliz, somos um pequeno povo muito feliz, pois Jesus nos perdoou e por graça nos salvou, somos um pequeno povo muito feliz. Conhece, não? Mas sabe o que veio na minha mente? Um menino, talvez de 8 anos. Nossa, a gente é tão pouco, né? E parece que a gente se conforma que a gente é o quê? Pouco. Meus irmãos, quando Deus se mostra a Isaías, Deus mostrou para Isaías uma realidade terrível. Que ele estava olhando de uma forma, Deus mudou a visão dele. E aí ele foi convocado por Deus e ele disse o quê? Usa a minha vida. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Por quê? A gente tem que, nós como povo de Deus, como servos de Jesus, nós precisamos indicar para as pessoas que a vida é muito mais do que existir. E o existir, a existência humana, envolve questões materiais, emocionais e tantas outras coisas. Mas a vida verdadeira é espiritual com Deus. E as pessoas só podem através de quem? De Jesus. Então Deus está nos convocando hoje, essa convocação espiritual. Agora, como que a gente responde à convocação? A gente olha para Isaías aqui, Isaías deu alguns passos. O primeiro passo que Isaías, eu olho aqui e enxergo, é a conversão. Convocação espiritual tem a ver o quê? Com conversão, que é a experiência espiritual necessária. Meus irmãos, no versículo 5, Isaías declara, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio o quê? De um povo também o quê? De lábios impuros. E o que diz o versículo 6 e 7? Então, dos serafins voou até mim, trazendo na mão a brasa viva, que havia tirado do altar lá do Senhor, onde Deus estava com o trono, com uma ferramenta, uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse o que? Agora isso tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o seu pecado foi o quê? Perdoado. Meus irmãos, quando pensamos nisso, essa experiência espiritual de Isaías, nós vemos, irmãos, sobre a brasa do altar. A origem da purificação ela é o quê? De Deus. É Deus que nos purifica. Lembra lá de 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando pensamos nisso, o toque de Deus,
Deus responde ao clamor do pecador de forma íntima. Ai de mim, porque sou pecador. E Deus vem e responde a ele com aquela brasa do altar. E diz o texto que a iniquidade foi removida, foi tirado o pecado. Por quê? Porque o perdão de Deus ele é absoluto e ele transforma a vida. É Deus que transforma. Então, qual que é a ação divina? A ação do que? Do perdão. Meus irmãos, sem conversão, não há possibilidade de responder à convocação. Quando pensamos nisso, qual a situação espiritual nossa hoje? Qual é a nossa situação espiritual? Irmãos, às vezes, nós precisamos pensar em uma coisa, duas possibilidades apenas. Ou eu sou um instrumento da missão de salvação, ou então eu sou alvo da missão. Porque se ainda não houve conversão, é alvo do quê? Da missão. Às vezes, e nós estamos aqui num grupo talvez de 20 pessoas, alguma coisa assim, presencialmente. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que há muito grande nas coisas de Deus. Mas se não houver conversão, o quê? Não adianta. Ela é vazia se não tiver. Isaías reconheceu que era pecador, sou um pecador. Ele confessou o pecado e recebeu o perdão de Deus antes de poder o quê? Testemunhar. Depois de acontecer isso, qual a pergunta que Deus faz? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, meus irmãos, qual que é a realidade do mundo? Qual que é a realidade do mundo? Meus irmãos, quando olhamos, o desafio é muito grande diante de vidas que estão sem salvação em todos os lugares. Dá uma pensada muito rápida aí. Quantas pessoas você tem contato diariamente? 5? Ou enche 2 mãos? Quantas pessoas que você tem contato diariamente que você olha e fala assim, eu estou habitando no meio de pessoas pecadoras que precisam de Jesus. E às vezes a gente não se importa, porque parece que o que vale é a gente ter uma religião que salva. Certa vez eu estava diante de uma pessoa já de uma boa contagem de anos, que sabia a verdade de Deus, que sabe que é a palavra de Deus, que sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas que tem um coração duro diante de quem? Diante de Deus. E aí, nessa experiência, ali em frente àquela pessoa, eu comecei a lamentar diante de Deus pela dureza de coração. Isaías, quando ele fala assim, olha, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, ele não está dizendo que todo mundo vá para o inferno. Ele está dizendo que precisa haver solução para essas pessoas, como a minha vida também precisa do que? De solução. Então, Deus muda a vida dele. Meus irmãos, antes da brasa, o profeta e o povo estavam igualmente perdidos, mas quando Deus toca Isaías, aquele homem se converte. E as coisas mudam na vida dele. Então, para a convocação, precisa haver o quê? Conversão. O que mais que nós vemos aqui? Isaías, se Deus fala então, olha, quem eu vou enviar? O que Isaías diz? Hein? Eis-me aqui, Então, o que é? É um entendimento da responsabilidade o quê? Pessoal. Tem uma frase que é muito conhecida, talvez você já ouviu, se ouviu, vai ouvi-la de novo, tá? Mas é de Sophia Miller, missionária entre os indígenas na Colômbia. E ela disse assim, olha, eu jamais tive um chamado. Eu ouvi uma ordem, eu li uma ordem e obedeci. Onde ela leu a ordem? Na palavra. Eu li uma ordem e obedeci. Então, meus queridos, o chamado de
depois da conversão, não é apenas uma emoção. É enxergar a condição espiritual do mundo ao redor e assumir a responsabilidade dizendo o quê? Eu sou instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Um exemplo, você se lembra lá de Atos capítulo 3? 2 dos discípulos, Pedro e João, estão indo para onde? Para o templo, 3 horas da tarde, oração da hora nona, eles iam orar. Quando chegam lá, na porta formosa do templo, havia lá um coxo, com 40 anos, que vivia ali, pede mais bola para eles. O que Pedro e João respondem? Nós não temos nada com isso não. Olha para nós. Diz o texto, Lucas escreve, que o coxo ficou olhando para eles, esperando receber o quê? Alguma coisa. Pedro responde o quê? João, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E o milagre acontece, que a vida é transformada fisicamente e espiritualmente. Meus irmãos, Pedro e João foram resposta. E olhando para Isaías aqui, Isaías diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, ninguém é forçado a responder o chamado do Senhor, mas a resposta é voluntária. Pelo que eu entendo daquilo que Deus quer usar na minha vida. Qual que é essa responsabilidade espiritual, então? Ela começa, irmãos, como Isaías aqui, a visão das pessoas que precisavam de Deus, precisavam de reconciliação com Deus. E isso vai gerar o quê? Um coração com compaixão. Quando você olha para a pessoa que necessita de uma coisa, você está com compaixão por ela. Concorda comigo? Compaixão. E isso o quê? Vai impulsionar o quê? A uma decisão do coração. Eu preciso agir em favor. E resulta o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então a convocação passa pela conversão e pelo chamado. Pelo chamado. Então, a resposta do coração deve ser clara, precisa e realmente o quê? Convicta, de que eu devo dizer ao Senhor, Senhor, essa é a minha responsabilidade. Eu disse para os irmãos das pessoas que os irmãos têm contato o quê? Diariamente. De quem é a responsabilidade? De quem é? Nossa. A gente está respondendo na primeira pessoa do plural. Vamos responder na primeira pessoa do singular. De quem é a responsabilidade? Minha. E também o que depois? Nossa. Meus irmãos, se Deus já mudou a nossa vida, quer mudar a vida também de outras o quê? Pessoas. Quer mudar a vida de outras pessoas. Eu pastorei numa cidade, irmãos, que uma certa data do ano, ela tinha lá uma tradição religiosa que a população da cidade, ela quase que dobrava em um dia no ano, por causa de romarias que vinham aqui para praticar a religiosidade. E pessoas vinham escravizadas. E quem que era a responsabilidade de falar de Jesus para essas pessoas? Os que por ali estavam, que moravam ali. Então, essa resposta de Isaías é muito importante para ser a minha resposta. Deus, o Senhor me converteu. O Senhor me convocou, então, o Senhor me converteu, agora o Senhor me chama para ser instrumento do Senhor. Para ser instrumento do Senhor. Mas também, irmãos, o que nós vemos com Isaías é uma outra palavra muito importante. Que a convocação passa pela conversão, pela resposta através do chamado, mas tem que haver consagração. O que é consagração? É uma entrega completa o quê? De vida aquilo que Deus quer usar na minha vida. Quando nós olhamos para Isaías aqui, olha, ele diz aqui, eis-me aqui, eu estou aqui, envia-me o quê? A mim. E depois, Deus diz para ele o que ia acontecer no ministério dele, do versículo 9 em diante. Meus irmãos, o cumprimento do chamado é a consagração, que ela não é o fim, mas é aquilo que nós podemos dizer até do combustível necessário para cumprir a missão.
no combustível necessário. Então, para isso o quê? Eu preciso ter disposição total em dizer, eis-me aqui, e exige aquilo que Jesus diz lá nos Evangelhos, o quê? Uma abnegação total e um entendimento espiritual. Jesus diz o quê? Se alguém quer vir após mim, o quê? O que é negar a si mesmo? Hã? Irmãos, a coisa mais difícil do nosso coração é se render a Jesus, não é? Às vezes a palavra de Deus fala tantas vezes para nós algo que a gente fica relutando, teimoso em obedecer. Negue-se a si mesmo, entender isso, né? Qual que é o custo, irmãos? Versículos de 9 a 13, então, olha o que Deus diz para Isaías. Então ele disse, vai e diz a este povo, ouvindo ouvireis, e nunca o quê? Entendereis, e vendo vereis, e jamais. Opa! Deus está dizendo para Isaías o quê? Queria pregar, mas não ia ter resultado. Aos olhos humanos. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos, os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e não se converta, nem seja curado. Então Isaías diz, então eu disse, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra esteja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela, e a terra esteja totalmente abandonada. Isso aconteceu, irmãos? Aconteceu no futuro, através do cativeiro, certo? Correto? Agora olha o versículo 13. Mas se ainda restar nela a 10ª parte, também será destruída, como o terebinto e o carvalho, que depois de derrubados ainda deixam um topo, a santa semente ao seu topo. Meus irmãos, quando nós estudamos um pouquinho da história do Antigo Testamento, nós vemos que o povo que voltou do cativeiro, parece que foi um povo muito mais consagrado ao Senhor, muito mais dedicado ao Senhor. Inclusive que a gente vê depois no Novo Testamento lá, aqueles religiosos querendo guardar todas as minúcias da lei para não cair no erro de obedecer a Deus. E confundiram as coisas, né? Por quê? Porque entenderam a lição, mas praticaram errado novamente, né? Irmãos, então o curso que Deus diz para Isaías é o seguinte, a missão não seria fácil, exigindo uma decisão, então podemos dizer assim, muito pessoal, inabalável de convicção. É fácil, irmãos, consagrar tudo ao Senhor? É fácil dizer, Senhor, a minha vida é toda do Senhor? É isso que Isaías fez. Notem bem, ele via aquilo que o vento levava, né, as questões políticas, tudo mais. Deus muda a vida dele. Ele entrega completa a vida, tudo ao Senhor, entrega completamente a vida ao Senhor, e aí ele é todo de Deus, ou seja, a certeza no coração para a nossa vida deve ser essa também. Lembra do apóstolo Paulo? Paulo se converte, nem ele era chamado Saulo, né? Se converte, depois de se converter, passa por muitas lutas. Lá em Gálatas 2:20, talvez seja a primeira carta que ele escreveu, ele diz o quê? Eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. O que nós vemos então, irmãos? A certeza no coração para a nossa vida é que pertencemos a quem? Jesus. O que é isso? Consagração. Meus irmãos, consagração se demonstra e muitas vezes em atividade, mas não em ativismo religioso só para dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Entende a diferença? Ativismo eu faço e parece que eu não tenho o quê? Resultado. Atividade não, eu estou fazendo, trabalhando, e Deus vai o quê? Produzindo os frutos. Mas tem uma realidade, que sem consagração não existe como realizar a missão. Vou repetir, sem consagração não existe como realizar a missão. Se Deus me converteu,
Se Deus me chamou, eu tenho que ser o quê? Consagrado a Ele, obedecer ao Senhor. Então, quando nós pensamos em convocação espiritual, nós pensamos que a conversão é o início, é onde tudo começa. Como Isaías experimentou a experiência pessoal com a graça e o perdão de Deus. Depois de convertido, eu posso experimentar e entender que Deus me chama para realizar uma obra. E esse chamado é aquilo que eu percebo, com os meus olhos, entendo com a minha mente e vejo com os meus olhos como as pessoas sofrem e o senso de dever que eu tenho, a responsabilidade de levar essas pessoas o quê? Até Jesus. E para isso o quê? A ação será o quê? A consagração da vida, uma entrega completa e contínua da vida a Deus. Esses três elementos, então, que Isaías experimentou aqui, são inseparáveis para quem deseja ser um instrumento de Deus. Minha pergunta é: a minha vida é consagrada ao Senhor? A sua vida é consagrada ao Senhor? Isaías, Deus o converteu, Deus o chamou, e ele disse: estou aqui, a minha vida é consagrada ao Senhor. O Senhor nos chama para dizermos também o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, Isaías é um desafio para nós. Por quê? Porque ele nos chama para essa vida. E, concluindo, irmãos, Deus não nos chama para uma vida de uma religiosidade vazia, mas Deus nos chama para uma vida de experimentarmos a nova vida e abundância que Jesus dá, a graça de Deus a cada instante da nossa vida, todos os momentos, em todos os momentos. E como Isaías, experimentar a plenitude da salvação de Deus no nosso coração. Então pense bem: poxa, Senhor, o Senhor já me salvou pela conversão, o Senhor tem me chamado, eu preciso consagrar minha vida ao Senhor. E repito, consagração é uma entrega total de vida a Deus. Nós vivemos um tempo, irmãos, muito desafiador. Por que muito desafiador? Porque às vezes nós confundimos experiência com Deus, espiritualidade com Deus, com feitos religiosos. Com feitos religiosos. E Deus não nos salvou para nós sermos religiosos. Deus nos chamou para nos religar realmente com Ele através de Jesus e para produzirmos frutos da graça dele na nossa vida, no nosso dia a dia. Como Isaías experimentou. E Deus quer fazer em nossa vida hoje. Eu gostaria de orar agora, mas gostaria de convidar você a colocar sua vida diante de Deus em oração e falar para Deus: Deus, minha vida é consagrada verdadeiramente ao Senhor. Eu tenho dito ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, como Isaías disse. Senhor, se eu fizer isso com todo o meu coração, com toda a minha vida, como a realidade ao meu redor não vai mudar? Aqui dentro e fora também. Curva sua cabeça, feche seus olhos, tenha esse momento seu com Deus de oração. Depois eu estarei orando, colocando mais uma vez nossas vidas diante de Deus em oração. Os irmãos em casa também que estão acompanhando são convidados a esse momento de oração e consagração da vida completa ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar nesse momento, quero colocar minha vida diante de Deus, consagrando mais uma vez, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Mas talvez você queira dizer isso ao Senhor também, e eu quero orar junto com você. Se você quiser fazer isso, eu quero convidar você a ficar em pé e dizer: Senhor, todo o coração, eu quero consagrar minha vida ao Senhor, meus lábios, minha mente, minha vida, toda a minha existência.
Alguém que quer colocar a sua vida em Deus, quer orar junto comigo, se não quiser, fique em pé, você está, e nós vamos orar ao Senhor. Se o Espírito Santo está falando no seu coração, né? Se você entende o seu coração na sua vida, né? Senhor, os irmãos que estão em casa acompanhando, eu convido, né, se você quer colocar a sua vida diante de Deus. Pai, obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de perdão, Deus de poder. Um dia o Senhor se revelou a Isaías, o Pai, daquela forma tão maravilhosa, e o Senhor se revelou a nós através de Jesus Cristo, quando vemos, ó Pai, todo amor e graça do Senhor. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos salvou. O Senhor, da mesma forma que tocou nos lábios de Isaías e purificou a vida dele, o Senhor derramou o sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado. Obrigado, Deus, por essa verdade absoluta, essa convicção, ó Pai, inesgotável, ó Pai, inigualável, inabalável. Obrigado, Pai. E nessa noite, Pai, nós queremos dizer, nós temos um chamado do Senhor. O Senhor está nos convocando. E queremos dizer, Senhor, a nossa vida está aqui. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Ó Deus, dentro das nossas limitações, dentro dos nossos desafios, mas usa-nos para a sua glória. Sejamos testemunhas do Senhor, que sejamos instrumentos de salvação. Ó Deus, abençoa aqui a igreja, a primeira igreja em Paulínia, Deus. Abençoa o pastor Joel, a sua liderança pastoral. Ó Deus, abençoa essa igreja, Pai. Abençoa os irmãos que aqui estão. Cuida, Pai, faz multiplicar vidas salvas nessa cidade. Paulínia, Deus, uma cidade que tem crescido tanto, Pai, economicamente, e está tudo bem, Pai. Mas tem muita gente que precisa de Jesus, Senhor. Por isso está espiritualmente, está tanto quanto Judá na época de Isaías. Ó Pai, em nome de Jesus, usa os irmãos aqui para serem instrumentos do Senhor. Faz a obra que é tão necessária. Obrigado pelo privilégio de ouvirmos a sua voz. Continua cuidando das nossas vidas, das nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Deus abençoe cada um, tá bom? Deus abençoe os irmãos em casa. Eu acho que vamos cantar mais vezes, né? Vai ficar em pé de novo, né? É o hino de número 239, A Luz do Céu.
vamos pedir ainda ao pastor Daniel que nos despeça aqui com a bênção apostólica e logo após nós recitaremos o nosso tema e com oração silenciosa estamos despedidos. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela sua graça e amor. Que agora, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e o consolo insubstituível do Espírito Santo do Senhor seja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Mas os que esperam no Senhor renovarão